O que o livro de Levítico pode nos ensinar? Tenha certeza, este livro vai produzir em nossa igreja qualidades indispensáveis para os eleitos. Esta série é para você. Aos domingos às 19 horas, junte-se a nós na IPBSM para uma série expositiva no livro de Levítico. Descubra como palavras antigas se conectam profundamente com as nossas vidas hoje. Traga sua Bíblia e seu coração. Vamos crescer juntos como Igreja de Cristo. O Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Feche os seus olhos. Deus, que grande responsabilidade é abrir o teu livro santo. Que grande responsabilidade, Senhor Deus, é estarmos começando mais uma exposição da tua palavra. Deus, queremos nessa noite pedir que o Senhor possa penetrar nas entranhas do nosso ser e que possamos, ó Deus, ouvir não com os nossos ouvidos naturais, como falamos hoje pela manhã, mas que possamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Abra bem os nossos ouvidos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer comunicar para esta linda igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma exposição. Assim, com a graça do Senhor que nos deu na última oportunidade, está expondo a carta de Judas, retornamos ao Pentateuco. Vamos estudar o segundo livro do Pentateuco. Você lembra qual foi o primeiro livro do Pentateuco que nós estudamos? Foi o último, né? Foi bom? Levamos um bom tempinho nessa marcha. Mas nós vamos ver quanto tempo Deus vai nos levar nessa jornada de Levítico. Eu estava nas férias conversando com o reverendo lá da igreja Semear, pastor Emílio, e eles estão começando o livro de Êxodo hoje. E eu disse para ele: eu vou começar em Levítico. Ele disse: pastor, você é corajoso. Somos corajosos porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu não sei onde esse livro vai nos levar. Eu não sei o que esse livro vai provocar no seu coração. Mas eu espero que você possa ter sensibilidade de ouvi-lo e aplicá-lo em seu coração. Nós vamos fazer 3 jornadas nesse livro. E eu quero então fazer o percurso que eu fiz até Caldas. Todos conhecem aqui, a maior parte dos irmãos já foram a Caldas. Então, a nossa primeira parada vai ser em Lusiânia. Nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 3 até Lusiânia. A segunda parada desse livro vai ter Passa Quatro, eu acho que é o nome dessa cidade, ou Passa alguma coisa. Passa Quatro, que é depois de Vianópolis. E a última parada vai ser em Caldas Novas. Bom, então nós vamos viajar até Caldas Novas. Eu quero convidar você a embarcar num percurso gostoso. E eu quero agradecer aqui de coração ao presbítero Fred, que trouxe as 2 palavras. Eu assisti um sermão só, porque eu não sei o que aconteceu com o segundo. Ele não salvou, perdeu. Embora, quando eu saí do Semiel, eu estava vendo você pregando aqui, mas não entendi nada, porque já estava adiantado. Eu falei: vou rever esse sermão do presbítero Fred, do seminarista Fred, para fazer a crítica depois. Só que eu perdi, né? Mas tem um está lá. Mas eu sei que foi bênção, que o Senhor usou o irmão, que falou através da instrumentalidade do presbítero Fred, do nosso seminarista, trazendo a palavra do nosso Deus. Obrigado. Amados, o meu objetivo nessa noite é trabalhar esses 2 versículos que são a introdução
e abordar aqui o chamado de Deus a Moisés. E fazer uma pergunta: qual a importância desse chamado para a igreja? Todos nós que estamos aqui nessa noite fomos chamados por Deus. Você se lembra do seu chamado? Eu quero agradecer à Sociedade Auxiliadora Feminina pelo presbíteros oficiais. Vocês estão felizes aí, presbíteros? Foi bênção pura. Eu posso ter uma clara evidência e ver que todos nós estamos felizes e alegres com os nossos irmãos, com o carinho da Sociedade Auxiliadora Feminina, e nos recepcionar nesse dia do presbítero da Igreja Presbiteriana. Um dia que você for presbítero, você vai passar por isso, tá, meu irmão? Mas por enquanto são poucos os escolhidos. São poucos os escolhidos. E eu agradeço a Deus pelo carinho da Sociedade Auxiliadora Feminina em celebrar o dia do presbítero, nos recepcionando com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado a essas famílias que a SAF sabe quem são. E não cabe aqui a gente mencionar por gratidão. Obrigado de coração a todos que nos hospedaram nesse dia do oficial da igreja. Mas você lembra do seu chamado? Como é que Deus te chamou? Uns são chamados de uma forma especial, como abordávamos hoje na escola dominical, aos irmãos que estavam na classe de catecúmenos. Como foi o seu chamado? Você foi criado na igreja? Você foi gerado na Igreja Presbiteriana do Brasil? Você veio de fora? Foi uma experiência externa? O chamado externo de Deus, você ouviu a voz do Senhor através de um folheto, através de um convite, através de um evento, através de algo que dentro do seu coração estremeceu a sua vida e você disse: é esse caminho que eu quero seguir. Ou você foi como essas crianças que nós temos aqui na nossa igreja, que estão crescendo e vão crescendo, ouvindo a palavra do Senhor, e um dia vai dizer: como eu sou grato à igreja. A igreja me deu tantas coisas. Eu falava disso hoje, na casa que eu estava, sobre a igreja presbiteriana. Como eu sou grato à igreja presbiteriana. Como chamado do Senhor aos meus pais, modificou a minha vida. E se hoje eu estou à frente de vocês, dessa igreja, do rebanho de Cristo, há mais de 30 anos, é porque lá atrás, no passado, o Senhor nos chamou com a sua voz. Qual a importância do seu chamado? Hoje eu quero falar sobre isso. Você foi chamado por Deus. Ao começar essa série, meu desejo é que a amada igreja IPBCM possa recordar de preceitos que Yahvé instituiu numa tenda. Indubitavelmente, quando eu fiz panorama bíblico com a turma do presbítero Paulo, do presbítero Fred, da irmã Mirles, da irmã Célia, pelos quais nós breve estaremos reunindo os nossos grupos pequenos, já estão inseridos Paulo, Célia e Mirles. O presbítero Fred não vai fazer parte do pequeno grupo, porque ele está estudando, está no seminário. Mas vai compor o grupo da Janaína, o grupo da Cleusa, o grupo da Dodô, o grupo do seu Sol Alves, e o nosso pequeno grupo, claro, da Kelly, que está ali dentro, vai compor a estrutura do nosso pequeno grupo. Mas esse livro entrou no meu coração da reação da Miles. Estudando o panorama de Levítico, a Miles brilhou os olhos. O Fred acelerou o coração. O Paulo disse: mas uau, pá, que livro é esse? Isso já tem um tempinho. Nós vamos ver, irmãos, a importância de adorar a Deus, de relacionar-se com Deus. E eu lembro que o presbítero Fred falando: nossa, é um manual de liturgia. É como se portar num culto. É como adorar a Deus no meio de um deserto, numa barraca, onde Deus, ele não olha o templo de Salomão, mas ele olha uma tenda, onde ele diz: cá, Moisés, eu quero conversar com você nessa tenda. Você lembra disso? A gente comentando, né?
Como é que nossos corações ficaram lá no discipulado? Olha, a nova turma do discipulado será chamada, comissionada para 2 de novembro. Se você abandonou a sua jornada, você tem possibilidade de voltar. Mas, infelizmente, a prioridade vai ser dos irmãos que estão chegando para compor a nova turma de discipulado. E a partir daquilo ali, foi aumentando o meu desejo de estudar o livro de Levítico, de observar o Deus que olha para a sua igreja. E, vou ser sincero, Ele não está se preocupando se é um grande templo, luxuoso templo, ou uma choupana lá no meio da África, porque pela hora eles já fizeram o culto de domingo deles, que adorou o Senhor debaixo de palhas, taipas, mas invocou a presença do Deus. Enfim, o Senhor vai falar com você. Ele vai trabalhar conceito como santidade, ordem de culto, gratidão, obediência. Olha, se eu estou na casa, na presença do Senhor, na igreja do Deus, na morada do Deus Altíssimo, Ele observa o nosso coração, Ele observa as nossas motivações, Ele observa o procedimento de cada um que está na casa dEle. A ordem não é lugar de mascar chiclete, não é lugar de entretenimento, não é lugar de fofoca, não é lugar de intriga, não é lugar de voar os pensamentos, não é lugar de estar preocupado com o amanhã, não é lugar de estar preocupado com a saúde, não é lugar, porque vimos hoje, quanto vale, eu estava aqui hoje mais cedo, quanto vale para o mundo isso aqui? Eu não vou falar aqui porque você vai perguntar a alguém, e a igreja estava muito cheia de manhã cedo hoje, igreja de fé. Você vai perguntar a um crente que estava aqui hoje, no culto, no primeiro momento, quanto vale? Você foi para casa pensando isso hoje? Quanto vale? Quanto vale uma igreja para o mundo secular? Salmo 44. Mas aqui é o lugar onde a teofania de Deus é revelada. Minha proposta para você e para a nossa igreja é que venhamos receber desse livro orientações claras para manter e promover a boa ordem do culto, da adoração, do louvor. Que você possa tirar as sandálias dos teus pés e que você possa sentir que esse é lugar santo, é terra onde Deus está, é terra, é lugar onde Deus fala com você, que Ele te chama, vem, eu quero falar contigo. Amados, abordaremos essa primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 7. É a nossa primeira etapa da nossa viagem até Lusiânia. Abordaremos nessa primeira parte, amados, que este livro prescreve 5 tipos principais de ofertas. Primeiro eu quero já afirmar uma tese. Quem comparece na presença de Deus, comparece para ofertar alguma coisa. Ninguém vem à igreja com as suas mãos vazias. Você veio aqui hoje e você trouxe uma oferta. Essa é a palavra que começa a entrar no meu coração. E calma, não quero falar de dinheiro. Não vou falar de dinheiro, porque dinheiro não tem valor nenhum. Dinheiro não tem valor nenhum. Você veio à casa de Deus e você veio trazer, ofertar ao Senhor. E eu quero já que você coloque na sua cabeça, porque você está pensando, pastor, qual é a maior oferta que eu tenho? Minha vida.
Vem o Senhor à tua casa, vem o Senhor no teu altar, vem o Senhor na tua igreja, ofertar o que eu tenho de mais precioso, e o que você tem de mais precioso não é seu marido, não é sua esposa, não é o Isaac, não são seus netos, não são seus bens, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas o que você tem para ofertar nesta noite, coloca a mão no seu coração, na sua mente, sei lá, coloca, pense a sua vida. Esse é o maior bem que nós temos. O que adianta ter tudo e não ter vida? O que adianta ter tudo e não ter essa oferta para trazer ao altar do Senhor? As ofertas são várias, e nós vamos ver vários tipos: holocausto, manjares, sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelos pecados e ofertas pela culpa. É claro que você está no Velho Testamento, tudo isso tem um colorido, tudo isso tem um diapasão, tudo isso tem uma ligação com o Novo Testamento. Remissão, reedição, nova vida, que é a regeneração. Nós vamos trabalhar essas palavras do Velho e enquadrá-las no Novo Testamento. É importante estarmos diante de Deus, o que veremos que essas ofertas devem ser consumidas pelo fogo sobre o altar e do santuário. A figura do fogo queimando a oferta. A figura de chegar na casa do Senhor: Senhor, toma a minha vida, toma os meus sentimentos, toma o meu ser, todo o meu ser é teu. Eu quero me consumir, eu quero gastar a minha vida no teu trabalho, eu quero doar todo o meu ser a ti, ó Deus. Enquanto eu viver, minha vida será para o Senhor. Esse fogo tem que me consumir por Deus, tem que me queimar por dentro, tem que chegar às narinas de Deus como uma oferta real, voluntária e sincera, Deus. Veremos e aprenderemos, irmãos, que as ofertas queimadas no fogo demonstram o relacionamento material e espiritual. Aquilo que eu tenho, eu ofereço para que o espiritual nasça no meu ser. Deus e os homens e Deus, o céu e a terra precisam estar conectados. A minha adoração na tenda, na igreja, na casa do Senhor precisa estar conectado, ligado ao Senhor, que receberá a nossa oferta, o nosso culto. Ofereceremos e viremos a comunicação. Deus é um Deus relacional. Quando foi a última vez que Deus falou com você? Incrível, irmão. Que as pessoas têm um coração tão endurecido e que não conseguem ouvir Deus. Deus está toda hora falando, nos chamando: ó, vem à tenda. Vem à tenda, eu quero falar com você, Moisés. Eu quero falar com você. Coloca o seu nome, eu quero falar com você, minha ovelha. Ou a alma endurecida, o coração petrificado, que não consegue ouvir aquilo que Deus está falando. Deus é um Deus que relaciona conosco, meu irmão, minha irmã, que fala conosco. Deus e os homens. A subida da fumaça do sacrifício visava comunicar que há um caminho para Deus, oferecer-se comunicação e reconciliação com os homens, embora os vizinhos de Israel, as nações que estavam ali, compartilhassem de uma certa compreensão disso, ainda que fosse distorcida, é por meio de Israel que a realidade celestial é exibida enfaticamente, e uma história peculiar é escrita pelos dedos de Deus. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo no seu coração o que Ele quer, porque Ele é soberano.
As Escrituras ensinam que o sacrifício de animais remonta à hora, ao momento, ao tempo da criação. Embora um sacrifício seja sugerido quando o Senhor Deus vestiu Adão e a sua mulher com vestimentas de pele, Gênesis capítulo 3, 21, dificilmente pode-se tirar uma pele de algum animal sem matá-lo ou sacrificá-lo. Deus faz o primeiro sacrifício em benefício dos nossos pais, da representação universal. Ele mata um animal e veste a nudez, o pecado estampado, revelado de Adão e da mãe Eva. Deus promove o primeiro sacrifício. Assim, os sacrifícios eram oferecidos muito antes de Israel entrar em Canaã, como no caso que aconteceu no fim dos tempos, quando Caim, você lembra, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele também foi ofertar ao Senhor. Foi por causa de uma outra oferta que houve derramamento de sangue. Veja, meu irmão, não dá para você vir nessa igreja sem trazer uma oferta. Sem trazer uma oferta. Sem apresentar uma oferta. A gente percebe que os capítulos 1, 2 e 3 compõem o primeiro discurso. O Pentateuco está norteado de discursos, de falas. E esse primeiro discurso, capítulo 1, 2 e 3, compõe um título. E esse título desse discurso, eu espero que a partir de agora você seja como os puritanos que entenderam bem isso. E a partir de agora nós vamos entender, porque quando alguém abre a Bíblia, é boca de Deus. É o próprio Deus falando para você. Não importa quem seja ele, que seja de um doutor, celebridade da nossa fé, da nossa igreja, ou aquele mais humilde pastorzinho com seu paletó humilde no rincão dos rincões do Brasil. Quando ele abre a palavra de Deus, é a boca de Deus. É Deus falando. Espero que a partir de agora, você quando ouvir o pastor Luiz André, vamos lá em Levítico, vai ser muitos, vamos lá em Levítico, você entenda que Deus quer falar com você. Quando você ouvir um seminarista pregando, presbítero e seminarista pregando, o presbítero Paulo falando, os irmãos ensinando, os irmãos pregando, vocês entendam que ali está Deus falando através da sua palavra, é Deus falando, e os puritanos entenderam bem isso. Quando a Bíblia era pregada, olha, Deus está falando. Tem que ser esse silêncio maravilhoso, irmãos. O que Deus está falando para mim? O que Deus tem falado para mim? Verso 1, irmãos. Chamou o Senhor a Moisés. É o tema hoje. Aos meus alunos de homilética, eu friso tanto homilética, para eles lembrando e guardando. Verso 1, tema, chamou o Senhor a Moisés. E o Senhor chamou a Moisés para quê? Qual a finalidade do Senhor ter chamado Moisés? O Senhor chama Moisés para falar aos filhos de Israel. Moisés, eu quero tratar com você, porque você vai dirigir-se à nação, você vai falar ao povo. Meu irmão, o Senhor trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor quer que você seja boca dele, na sua casa, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, no meio dos seus inimigos, aonde Deus colocar a planta dos seus pés. Vale do amor de Deus, vale aos filhos de Israel. Há muitos eleitos do Senhor esperando você falar. Não sou eu que tenho que ir lá, mas é você. O Senhor quer que você seja boca dele. E quando nós entendemos o conceito de boca do Senhor, eu estou falando de uma palavrinha do Velho Testamento chamado profeta. O Senhor quer que você seja profeta. É aquele que fala
a sua palavra. Fale, verso 2, fale aos filhos de Israel. Nossa série começa no primeiro dia de Apide, quase um ano após a saída do Egito, o êxodo, e cerca de 9 meses desde que Israel chegou ao Sinai. Estamos no pé do Sinai. A tenda santuário está firmemente erigida. A tenda está amarrada. A estacas entrando no solo. A corda segurando aquela tenda. Era uma tenda onde Deus estaria presente. Não era uma tenda com cordas frouxas. Não era uma tenda onde a estaca era dente de banguelo. Era uma tenda bem amarrada. Porque Deus estaria presente nela. Deus está presente nessa igreja, irmãos. Deus está falando. Cada domingo, cada encontro, nós ouvimos o Senhor falando da tenda da congregação. Roel Moed, em hebraico, é tenda. E na cabeça de Moisés, depois que ele vai colocar alguns nomes, alguns sinônimos para a tenda da congregação, como santuário, como tabernáculo, ele continua tendo a visão da tenda. Você imagine uma tenda onde Deus está presente, onde Deus está falando, e ele traz na sua mente, no seu coração, foi numa tenda que o Senhor me chamou, que o Senhor me disse palavras para que eu pudesse falar para Israel, e isso indica a expressão máxima, tenda da congregação, que vai acontecer 43 vezes. Ele vai dizer: e o Senhor falou comigo naquela tenda. Quantos anos você tem de IPB? Quantos anos? Quantas vezes o Senhor falou com você? Quantas vezes o Senhor tem falado com você? Algumas coisas é importante anotar, por isso um caderno, chegar em casa, às vezes durante um dia difícil, que você lê a Bíblia, um louvor que você escuta, tenha a sensibilidade de anotar: o Senhor está falando isso comigo. Comece a catalogar isso. Quantas vezes o Senhor tem falado com você, meu irmão, na calada da noite, ou durante o dia, ou numa tribulação, ou numa perseguição, ou nos momentos alegres que a gente tem da vida, de celebração, de felicidade, de natureza, de olhar aquele campo tão lindo, aquela montanha tão bonita, aquele cantar do passarinho. Deus falou com a gente. No nascer do seu filho, da sua filha, numa conquista que você tem que ter recebido. A tenda é de fato uma tenda santuário. Para Moisés e para nós, uma expressão usada nesta obra para referir lugar onde Deus está, a casa de Deus. Estamos no deserto onde Moisés escreve esse livro. Situa-se no meio de um arraial, número 2:17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, e assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Isso não está apenas no coração da comunidade, mas também está em contato íntimo com todas as tribos que circundavam o arraial. A tenda do santuário estava no centro. A igreja está no centro da sua vida. A igreja está no centro das suas decisões. A casa do Senhor está em primeiro lugar. Mas muitas vezes não. Às vezes não. Não há centralidade da tenda da congregação. Ao erigir a tenda, Moisés sinaliza um movimento de adoração. Mediante sacrifícios a partir de todo lugar, de qualquer lugar, para uma única
localização, tenda no centro, aos pés do Sinai, onde Deus passa a falar, e todas as outras tendas ali estavam convergindo para aquela tenda. Eu vou traduzir para você. Essa igreja precisa estar no centro do teu coração, aonde você estiver. Sai de férias, você não sai de férias de adorar a Deus. Vai adorar o Senhor. Vai viajar, procura a casa do Senhor. Busque a presença do Senhor. Vai trabalhar, busque a presença do Senhor. Irmãos, a igreja está esquecendo disso, da centralidade da casa, da tenda, da adoração. Irmãos, nós conseguimos ficar meses sem vir à casa do Senhor. Nós conseguimos ficar meses sem tomar a ceia do Senhor, que é simbólico, que vai além, estudamos hoje, vai além do memorial, é a presença espiritual de Cristo, é o meu relacionamento com Cristo. Irmãos, nós ficamos aqui 4 meses estudando sobre sacramento, 4 meses, para lembrar a igreja que os símbolos de fé diz que os sacramentos são elementos externos da graça de Deus, daquilo que eu valorizo. Note essa palavra no boletim, valoração. Daqui a pouco eu vou falar e você vai saber por quê. Porque não importa a quantidade, mas importa o valor. Que valor eu dou para a tenda de adoração? Segundo lugar, irmãos. Fala, Moisés. Porque alguns vão ofertar ao Senhor. E eu espero que esses que vão ofertar ao Senhor sejamos nós. Alguns nunca vão ofertar ao Senhor. E é triste saber, irmãos, que existe uma grande massa que não sabe como ofertar ao Senhor. A história de Levítico começa com o estabelecimento desta tenda. A partir da tenda, Deus chama Moisés. Verso 1. O chamado continua em um diálogo permanente, estabelecido com Deus. Chamou Moisés ao Senhor, já no Êxodo, para tirar o povo. Mas ele continua conversando com Moisés. 3 vezes aparece ele chamando no Êxodo. Cada chamado foi a partir do Monte Sinai. Era importante Moisés subir ao monte. Era importante Moisés ir ao monte para ouvir o Senhor. E ele marcou um avanço na revelação e na orientação já no Monte Sinai. Ele recebe os 10 mandamentos. Ele percebe a orientação de Deus no Monte Sinai. Em Êxodo 3:4, Deus chamou o Monte Sinai a partir de uma sarça que ardia para revelar que iria libertar Israel do Egito. Em Êxodo 19:3, Deus chamou a Moisés a partir do Sinai para revelar os princípios básicos de comportamento moral, que são os 10 mandamentos. Em Êxodo 24:16, Deus chamou Moisés no Sinai para entrar em uma nuvem de fogo, a fim de revelar instruções referentes à construção desta tenda santuário. Mas nós temos agora algo diferente. Agora, no início do livro de Levítico, Deus chama novamente Moisés, não para subir ao monte, mas para entrar na tenda. Você quer ouvir o Senhor? Você não pode deixar de estar na casa do Senhor. Sinto muito em te dizer, a igreja precisa ser prioridade na sua vida. Eu não posso abandonar esse convívio. Porque cada vez que eu venho à casa do Senhor, Ele fala comigo, presbítero Paulo. E está direcionando algo para a minha vida. Agora Deus chama Moisés, entre na tenda. O chamado procede agora para o santuário, recém-construído. Um Sinai móvel, ele não vai precisar subir, ele já está ali. Isso nos faz lembrar da onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Ele está em toda parte. Ele está aqui agora. Ele está presente no meio do teu povo, da igreja, do Senhor.
Tão significativo é esse chamado que ele chamou pela primeira palavra do texto, que permanece no título hebraico do livro. Então, não é Levítico no hebraico, mas é o chamado de Deus a Moisés. Você pode até colocar aí. O título original desse livro é o chamado de Deus. Deus te chamou hoje, de forma especial. Terceiro e último lugar, irmãos. Chamou o Senhor a Moisés. E diga que a oferta primária, primordial, tem que ser de gado, rebanho e gado miúdo. Por que tem que ser de gado? Qual o significado dessa primeira oferta? A primeira tarefa se refere às exigências quanto às ofertas que devem ser queimadas sobre o altar. Esses animais devem ser queimados. Deve subir um aroma suave, agradável diante de Deus. Ofertar no altar do Senhor é oferta de holocausto. É claro que vamos falar do sacrifício vicário de Cristo, mas ainda não estamos englobando e não queremos focar esse tipo de sacrifício. Esse está situado à frente, mas nesse lugar, onde a oferta de gado, de rebanho, gado miúdo, deveria ser queimado, consumido. Visto que Israel antigo era uma sociedade agrícola, as ofertas eram realizadas de acordo com isso. A riqueza é geralmente medida em termos de valor dos produtos agrícolas, tanto em termos de dinheiro, mas em termos de bens que essas pessoas têm. Os sacrifícios de animais deveriam proceder da própria criação de cada um, não de animais selvagens. Daí está a reação de Jesus ao chegar em Jerusalém e expulsar os cambistas e virar as mesas daqueles mercadores, porque não era aquilo que a palavra havia ensinado. Cada qual que se dirigia a seu templo lá em Jerusalém deveria levar algo próprio. Não era comprar na barraquinha do seu judeu que estava vendendo ali, não. Venho a ti, Senhor, oferecer a minha oferta. E oferta de gado, de animal. Porque é muito fácil você vir na igreja, não oferecer o seu coração, a sua vida ao Senhor, e virar para o irmão e dizer: irmão, é o crente 6 horas. É o crente 6 horas. Vocês oram por mim. É o crente relaxado. É o crente sem compromisso. É o crente que empurra a sua fé, o seu culto, a sua oferta com uma barriga. É o crente que não se envolve. É o crente que tanto faz, tanto fez. Hoje eu não preciso congregar, eu posso ser o crente online, eu posso ser o crente antenado com muitas denominações. Hoje eu sou presbiteriano, amanhã eu sou pentecostal, amanhã eu sou neopentecostal, eu sou uma salada de frutas, eu sou um crente multiuso, um crente eclético, um crente diferenciado, um crente sem compromisso. Não vai na oração, não vai ao estudo bíblico, não discipula, não ora, não entrega a sua vida, não gasta a sua vida, não chora com os que choram, não sorri com os que sorriem. Vem, Moisés, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, Moisés. A oferta que tem que ser, tem que queimar, tá? Tem que ter valor. Tem que ter valor. O que você está ofertando ao Senhor? Eu já induzi, já disse que aquilo que nós temos de mais valor é a nossa... O que nós temos de mais valor? Vida.
Você tem ofertado isso? Eu quero me gastar. Tem um louvor que eles cantam aí, né? Criticado por muitos. Porque eu vou ser sincero. Tem gente que não sabe o que é se gastar na obra do Senhor. Irmãos, eu estou envelhecendo. O Paulo está envelhecendo. O Fred está envelhecendo. Deus está chamando você para gastar a sua vida na obra do Senhor. Não perca tempo. A oferta tem que ter valor. Tem que queimar. Tem que consumir. Tem que ter fumaça. Tem que ter cheiro de churrasco. Eu vou ser sincero, o cheiro do churrasco é mais gostoso que o próprio churrasco. Você imagina aquela picanha. Eu tenho outra, eu não posso muito com isso. Eu já imagino uma asinha. É isso aí. Capítulo 10 da Confissão de Fé fala justamente do chamado eficaz. Vocação eficaz. O capítulo 10 trata do seu segundo inciso, as crianças eleitas que morreram na infância. As crianças eleitas que morreram na infância. Quando eu estudei isso, eu fui pesquisar no seminário, porque eu tinha uma percepção antes do seminário que todas as crianças eram anjinhos, que todas as crianças já iam para os céus, que todas as crianças já eram salvas. Eu fui duelar e fui estudar, aí deparei com os incisos 2 que dizem, as crianças eleitas que morrem na infância já são regeneradas e salvas em Cristo, aleluia. Mas ao mesmo tempo isso me deu uma preocupação, e aquelas que não são eleitas, e que morrem na infância, já estão no inferno, porque sem Cristo ninguém vai para os céus, sem o chamado de Cristo ninguém tem a vida eterna. Se não fosse Cristo que tivesse te chamado, você não estaria aqui, você não estaria com o seu coração consumindo, você não estaria entendendo que a sua vida é a maior oferta que deve ser consumida, aquecida, queimada, apresentada ao Senhor. Porque você estaria desfrutando das delícias da carne, dos prazeres do mundo, distante do Senhor. Por meio do Espírito que opera, como lhe apraz, do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Um eleito que tem um problema mental está eleito, está justificado por Cristo. Mas alguém que tem uma deficiência mental, intelectual, que não compreende o que você está ouvindo e julgando e analisando diante desse texto, mas que é eleito da salva pela operação livre de Jesus. Mas se você entende o que eu estou falando, você tem uma responsabilidade efetiva de apresentar a sua melhor oferta. E a sua melhor oferta é aquilo que tem mais valor na sua vida. Vamos ali, Abraão, vamos ao monte Abraão, Moriá. Vamos sacrificar o seu filho, Abraão? Vamos lá, meu filho, no monte do Senhor. Você tem essa fé? Você tem dado ato à sua vida? Gênesis 17:7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, nos decursos das suas gerações. 1 João 5,12, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida, o filho de Deus não tem a vida. Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que seja salvo. É por isso que Paulo dizia assim, para mim, o viver é Cristo, e o morrer, eu sou escravo, servo, donos,
quero terminar esse sermão, porque vimos aqui a importância do chamado de Moisés e a importância do teu chamado para a igreja. Assim como chamou o Senhor a Moisés, verso 1, ele disse: fala aos filhos de Israel, quando alguém ofertar ao Senhor, que seja oferta de gado, para que se queime, para que não fique nenhum restício. Foi o meu gado, meu boi de estimação, foi o melhor animal que eu tinha. Você olha para aquele animal sendo queimado ali, o seu coração nos bens madeiros. Para com isso, gente. Para com isso. A sua vida é o bem mais valioso que você tem. E precisa ser ofertado ao Senhor. Deus toma a iniciativa de comunicar com Moisés. Deus deixou a sua palavra, 66 livros, para comunicar conosco. A primeira frase do livro mostra que Deus chama Moisés. Isto é, Deus te chamou. Isso ensina que Deus, que toma a iniciativa para falar com o seu povo. Na prática, devemos estar atentos à voz de Deus, pois Ele deve ser, a adoração deve ser voluntária e pessoal. O texto diz: quando alguém apresentar uma oferta, e diga que a oferta é uma decisão individual e voluntária. Oferta, decisão voluntária e individual. Que a nossa relação com Deus não deve ser forçada, nem obrigada. Não, agora eu tenho que ir para a igreja, porque o pastor disse que eu tenho que estar lá todo domingo, agora eu tenho que fazer. Não, meu irmão, você não tem. Você tem que entender que você está adorando a Deus. Isso é uma decisão voluntária. Até quando você vai ficar cocheando entre o certo e o errado? Perdendo a sua vida, ficando velho, daqui a pouco está sem energia. Gente, vamos embora servir o Senhor com alegria. Vamos gastar nossa vida na obra do Senhor. Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Vamos à tenda, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: completem. Vamos à casa do Senhor. Coloca alegria no seu coração. É o melhor lugar para se estar. Eu tenho muita pena de ouvir eles que não conseguem estar na casa do Senhor. Me preocupa. Tem gente que eu saí de férias e não estava vindo à igreja. Eu voltei de férias 15 dias, não estou vendo aqui. O que essas pessoas estão fazendo, gente? Está trabalhando. Trabalhar é bom, sei, entendo. Mas como é que está a sua vida com Jesus? Estou doente. Irmão, diga para a sua doença que tem um Deus que cura, que você vai doente com a cama, aquele paralítico foi para a igreja com a cama, os amigos levaram ele, tiraram o telhado e colocaram na frente do Senhor, e o Senhor disse: levanta tu que está dormindo, está doente, vai para a tua casa, pegue a cama e anda. Mas não há nenhuma justificativa numa cabeça de um crente sadio de abandonar a casa do Senhor. De abandonar a ceia do Senhor. 4 meses, nós falamos isso aqui, gente. 4 meses. O que você vai levar para a sua semana? 1 e 2. Ensina algo profundo sobre a forma como devemos relacionar com Deus. Eis que podemos aprender isso. Quando Deus fala, você fica quieto. Vocês não abrem a boca. Tem que fazer isso. Eu quero falar com você. Mas, Senhor, eu tenho muita gente. Senhor, eu tenho povo para ajudar. Senhor, tem água para dar para esse povo. Eu quero falar com você. Você consegue ouvir Deus tratando você? Não é sua esposa, não é seu filho, não é sua mãe, não é o irmão que não veio aqui, não. É você. É por isso que a gente veio.
Deus merece o melhor. Deus não quer sobras. A oferta revela o coração do ofertante, mostra honra, reverência, entrega. E o valor é mais do que dinheiro. Deixa de ser um crente que só pensa em dinheiro. Porque quando a gente fala em oferta, a gente pensa nessas igrejas que ficam pedindo oferta, oferta, oferta. Todo sinal de dinheiro. O seu dinheiro não tem valor nenhum diante de Deus se não tiver uma real motivação. Por que você oferta? Por que você oferta? Deus vê o seu coração. Para terminar, em uma conferência na África, um pastor estava pregando, era americano, e aquela comunidade muito simples pediu a palavra ao missionário e disse assim: missionário, nós queremos dirigir a palavra ao Senhor. Nós estamos há um ano esperando esse momento. Nós juntamos essa caixinha para ofertar ao Senhor Deus do culto. O missionário pensava que aquele povo ia pedir dinheiro, era uma igreja rica da América. Quando aquele grupo pegou aquela caixinha, e o missionário abriu, eram muitas pratinhas que eles tinham recolhido para ofertar a obra do Senhor, a casa do Senhor. Mas tinha um menino muito pobre. Enquanto aquelas pessoas estavam ofertando aquelas pratinhas, veio um menino dentro de uma caixa, tipo os filhos do Emanuel, o outro puxando. Entrou pelo meio daquela tenda. Um garoto dentro de uma caixa. E quando o garoto chegou dentro daquela caixa, o missionário não entendeu nada, grego, americano. Aí o que estava lá traduzindo disse para ele assim: crianças, por que vocês estão fazendo isso? E aqueles meninos disseram: nós somos tão pobres que a gente não conseguiu juntar dinheiro. E eu e meu irmão estamos aqui oferecendo o que nós temos de mais valor, que é as nossas vidas. Aquele missionário pegou aquele menino, abraçou aquelas crianças, e ele chorava copiosamente, porque o que tem de mais valor não são os bens materiais, mas a vida. Aquelas crianças entenderam que eles tinham de mais valor para a vida deles, a obra do Senhor. Vamos se empenhar. Vamos preparar agora para a ceia. O Senhor te chamou aqui nessa noite para falar com você. A liberdade que o Espírito Santo te dá, ore, Senhor. Falei: Senhor, tu sabes de todas as coisas da minha vida, eu sei. Senhor, o que eu tenho de mais valor realmente é a minha vida. Eu vim a essa tenda para ouvir. Não sei o que Jesus falou, o que o Senhor falou com você, que a Vé falou com você, eu não sei. Mas você sabe. Você pode agora falar com o Senhor. Ele ouve o seu coração, a sua oração. Ele sabe das suas lutas, das suas dores, das suas preocupações. Diga a Ele: Senhor, eu ofereço a Ti, meu ser. Ofereço a Ti tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Aquilo de mais valor eu preciso dar para o Senhor, aquilo que precisa ser consumido, queimado, que chegue às tuas narinas como um incenso suave, um aroma agradável. Fale com Ele. Comece já a entrar nessa tenda, onde o Senhor vai falar com você de várias formas, de várias maneiras. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua graça, Tua misericórdia. Oh Deus, aqui estamos, Senhor.
Somos o teu povo, Senhor, rebanho do seu pastoreio. Senhor, ensina-nos, ó Deus. Senhor, preencha-nos, ó Deus, as lacunas do nosso coração. Receba, Senhor, a nossa oferta. Ó Deus, o que nós temos de mais valor, nós colocamos, depositamos no teu altar, Senhor. Ensina-nos a gastar, Senhor, esse nosso tempo, a nossa vida, a nossa existência, a tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Com muito tremor e tremor nós entramos nesse livro. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, mas usa-nos, ó Deus, para sermos portador da tua palavra. Para que esse irmão, essa irmã que vai acompanhar toda essa exposição desse livro, tenha algo, uma experiência especial. Assim como tu falaste com Moisés, fale ao coração de todos, de forma personalizada. Continua, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus.